Essa semana a conversa é sobre a farmácia, sobre a rede municipal de atendimento farmacêutico aqui no município. E já aproveito agradecendo e cumprimentando a Amanda. Boa noite, Amanda, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Tudo bem, tudo certo. Isso. Ô, Amanda, que coisa boa receber você por aqui. Hoje você está como diretora de assistência farmacêutica. Tá há quanto tempo nessa função? Entrei no início do ano passado. No início do mandato, praticamente, isso, né? Ô, Amanda, como é que hoje quando a gente olha para a situação atual, de alguma maneira a gente se tranquiliza, né? Sabe que existem os gaps, os problemas, mas tenho certeza que foi um trabalho também de fortalecimento da farmácia aqui em Itapema, né? Como é que vocês encontraram todo o processo que foi feito de lá para cá? Como é que foi o desenvolvimento desse trabalho, Amanda? Então, no início ali do ano passado de 2025, quando a gente entrou, a gente estava com um déficit muito grande de estoque de medicamentos. A gente estava com o nosso CAF, né, que é a nossa Central de Abastecimento Farmacêutico, abastecido em cerca de 64%. Isso é muita falta, né? A gente estava com um problema na licitação que havia sido feita. A gente estava também com um quadro de farmacêuticos bem deficitário. A gente tinha só 4 farmacêuticos, né? A Bárbara, que fica no CAF ainda, no almoxarifado, a Mari, que fica no alto custo, e aí a Mari estava com alto custo, judicial e estratégico, né? Que é os medicamentos que atendem o COASE. A Kátia na Meia Praia 1 e o Murilo, que estava fazendo lá o PA da 424, e às vezes ia ajudar a Mari para não sobrecarregar muito ela. Então, logo que a gente assumiu, a gente já chamou mais um farmacêutico. Ele também começou a ajudar o pessoal do centro, porque a Bárbara tentava se desdobrar ali para atender o pessoal do centro e o CAF, e aí o José entrou. Logo depois a gente já fez mais a contratação da Nath, então hoje o centro fica o tempo todo com farmacêutico. Isso possibilitou também que a dispensação de controlados ficasse durante todo o tempo de funcionamento do centro. E aí agora, posteriormente, a gente contratou mais 3. O William, que está lá na 424, então hoje a 424 também, quando eu falo 424, é porque a gente tem uma mania de falar assim, mas é o PA Morretes ali, né? Então o PA do Morretes hoje tem uma farmácia. Essa farmácia ela atende das 8 às 22 horas e tem farmacêutico durante todo esse tempo. Então, dispensação de controlados de insulina todo o tempo, né? Não tem mais nenhum furo ali. A gente contratou daí a Cristiele também, e a Fernanda também veio para completar o nosso time. Então, hoje a gente já conseguiu, além de expandir o número de farmacêuticos, a gente hoje tem cerca de 99% do nosso CAF abastecido. Então, a gente tem 2 faltas pontuais, que são questões de fornecedor, não é que a gente, né, é o fornecedor que não está nos entregando. E além disso, a gente conseguiu difundir a dispensação de controlados para outros lugares. Então hoje a gente tem a farmacêutica no Alto São Bento, que é a FE, a gente consegue fazer dispensação de controlado lá, e o Sertão do Trombudo também recebeu o farmacêutico, que é o José. E a gente só tá dando uma expandidinha ali na farmácia para conseguir colocar os controlados lá no Sertão do Trombudo também. Ô, Amanda, então na verdade foi uma recomposição estrutural, porque além da questão da reposição dos medicamentos, você falou que sai de 64% para 90% aproximadamente. 99%, a gente 99%. 99%. Então de 64% para 99%. E de 4 profissionais, você foi falando os nomes, eu fui tentando fazer a conta para 10? 10, a gente tem então, 10 farmacêuticos atuando na atenção básica especializada e um farmacêutico na vigilância sanitária. E isso muda o jogo? Muito, porque a gente consegue expandir, a gente consegue atender melhor a população, né? A gente bate muito na tecla que o acesso ao medicamento, ele não é só o medicamento estar ali, né? Ali, ser entregue para o paciente. O acesso ao medicamento é o medicamento estar na prateleira, estar fisicamente presente na UBS, é a população conseguir ter acesso
ir lá buscar, né, o mais perto possível, é saber utilizar, é ter o profissional ali explicando para esse paciente. Então a gente deu um salto assim muito grande do ano passado para cá. Amanda, quando você fala desses 2 medicamentos que estão em falta por conta especialmente de fornecedor, são equipamentos de muita necessidade para o município ou são casos mais isolados? Como é que qual é essa questão hoje? Qual é o nível de preocupação de vocês hoje com a busca desses 2 medicamentos? A gente tem um antibiótico que é utilizado muito para infecção urinária, que é nitrofurantoína. Sim. Mas a gente também tem alternativa. A gente tem 2 outras alternativas que o médico pode né? O médico pode suprir. E a gente tem um outro medicamento que é em gotas, que é mais uma reposição de vitaminas. Então, claro, a gente gostaria que fosse 100%, mas infelizmente a gente não seria quase que uma utopia pensar que um dia a gente teria o CAF 100%. Sim. Né? A gente depende muito de fornecedor, de matéria-prima e diferente de uma farmácia comercial, de uma farmácia, as grandes farmácias, assim, farmácia de bairro, a gente só pode comprar de um fornecedor. Sim. Que a gente é um órgão público, a gente tem uma licitação. Tem um credenciamento. Hoje a gente participa do Sim Catarina para conseguir um preço melhor. Mas não é que nem a farmácia comercial que tem vários fornecedores. A gente só pode comprar daquele fornecedor que ganhou a licitação. Então, né, a gente tem cobra, tem o jurídico, mas infelizmente ainda a gente tem essas questões pontuais, assim, habitual da burocracia do serviço público. Amanda, mas você traz também uma novidade pra gente hoje, que é o início dos atendimentos na consulta farmacêutica, né? Isso. Como é que vai funcionar? Como é que tá essa situação? Então, a gente tá aos poucos engatinhando, assim, né? A gente tem uma equipe farmacêutica muito, muito engajada. Eles são muito prontos, assim, eles são muito preparados. E aí, para utilizar eles de uma forma bem agregante, assim mesmo, como o farmacêutico precisa trabalhar, a gente decidiu fazer isso, mas a gente ainda está bem no início. Então, a gente pegou um público que é os diabéticos, né? Que a gente percebe que, às vezes, não tem a glicemia muito controlada, são geralmente pacientes polimedicados, então tomam medicamento para diabetes, para pressão, às vezes tomam um antidepressivo, alguma coisa assim, e às vezes são pacientes um pouco mais idosos também, a gente tem pacientes analfabetos, então, e aí eu volto naquilo do acesso ao medicamento. O acesso ao medicamento também é o paciente entender o porquê que ele está tomando aqueles comprimidos todos, né? Então, a gente tem alguns pacientes que a gente já sabe, já conhece, assim, de fazer a dispensa todo mês para eles. A gente sabe que são pacientes que têm um pouco mais de dificuldade. A gente conta também com a parceria dos médicos, dos ACS. Eles nos passam os nomes e a gente aos poucos vai... Isso de alguma forma alivia a pressão e as filas também que normalmente acontecem para aquela pessoa que está precisando necessariamente de uma questão envolvendo medicamento, mas que normalmente acabava procurando médico. Isso, essa é a ideia. Isso, o objetivo também, maior é procurar o... Tá. É fazer com que o paciente faça o tratamento da forma correta. Se esse tratamento não der certo, aí ele vai procurar um médico. Mas pra gente ter certeza que, de fato, aqueles medicamentos não estão conseguindo controlar ali a questão dele, né? E vocês fizeram uma revisão recente também dessa relação de medicamentos do município. Isso, né? A gente está fazendo, na verdade. Quero agradecer o Fafá, né? Porque o Fafá é um gestor incrível, assim. E quando eu levei para ele essa questão, ele falou, não, vamos reativar a comissão de farmácia terapêutica. Então hoje a gente tem a comissão, a gente faz reuniões quinzenais, participam eu, mais 2 farmacêuticos, 3 médicos e uma enfermeira. E ali a gente está desde o ano passado, a gente vai discutindo cada classe de medicamentos, o que faz sentido, o que não faz, o que pode acrescentar, o que vai excluir, já que já está mais obsoleto. Até para que as próximas aquisições sejam inteligentes, pontuais, em cima daquilo que de fato é necessário e utilizado. Isso, a gente vê. A nossa população de diabéticos está como? A nossa população de hipertensos está como? A gente
conversa com os especialistas, já conversamos com o cardio, já conversamos com as ginecologistas. E o município hoje tem todos esses dados. Todos dados esses que vocês dados precisam para tomada de decisões, vocês hoje possuem. Uhum. A gente tem um sistema de dispensação, né? Uhum. E ele me fala assim, quantos pacientes estão usando tal medicamento, quantos pacientes estão usando o outro medicamento. Então eu consigo ter esses dados, eu consigo observar isso, né? E a partir disso a gente consegue tomar decisões mais assertivas, né? Porque não adianta aí a gente também ir lá, colocar um monte de medicamento que não usa, ou um monte de medicamento que às vezes já está mais ultrapassado, tem coisas que são um pouquinho mais recentes e que tem uma efetividade melhor. Ô Amanda, mas inclusive na dispensação do que é remédio controlado também? Como assim? Na dispensação de controlados, né? É possível, a pessoa está tomando esse remédio controlado há muito tempo, por exemplo, existe uma estatística de quem são essas pessoas e se esse produto faria falta ou não? Essa decisão é tomada baseada em quê? Na quantidade ou na recomendação do remédio, por exemplo? Na efetividade. Na efetividade. Na efetividade e no custo. Entendi. Né? A gente precisa pensar em custos. A gente faz a relação custo-benefício, sempre é isso. Certo. Então a gente utiliza dados científicos, né? Hoje a gente tem uma gama de artigos científicos aí que são disponíveis pra gente. A gente utiliza o número de pacientes, né? Não adianta eu querer colocar um medicamento para uma doença que tem 2, 3 pacientes aqui, eu vou gastar dinheiro com isso, assim, né? Então, se a gente está tendo uma demanda maior de pacientes, né? Agora a gente tem autismo, a gente tem fibromialgia, então tudo isso a gente discute, a gente avalia que medicamentos são, qual o custo desse medicamento, qual o impacto financeiro que isso vai gerar. Então tudo isso a gente vai discutindo. Agora, Amanda, tô sendo a pergunta que é do leigo, realmente, que não entende, né? Então, vamos lá, eu sei que tem muita gente que está nos ouvindo agora que pode pensar assim, poxa, mas se o município está cortando ali alguns medicamentos, isso significa que está reduzindo a verba da farmácia na cidade ou não? Na verdade, é gerenciar o que existe hoje de recurso para comprar aquilo que de fato é necessário. Então, a gente tira ao mesmo tempo que a gente coloca, né? Então, por exemplo, a gente tem hoje a farmácia popular. Então, a farmácia popular é um programa do governo que já fornece medicamentos gratuitamente para a população. Então não tem por que o município também pagar por esses medicamentos. Então hoje a gente tem simvastatina, amlodipino, que são medicamentos que a farmácia popular oferece gratuitamente e o município também. Então a gente precisa fazer esse jogo e aí colocar, eu tenho um substituto de amlodipino, financeiramente ele é viável, então vamos substituir para o médico ter mais essa alternativa para tratamento, né? E para a gente fechar aqui a nossa entrevista, você traz aqui na nossa pauta também o Implanon, né? Queria que você explicasse para o ouvinte da Rádio Cidade o que é o Implanon, qual é a eficácia dele, qual é a duração. Tem na rede agora? Tem na rede. Olha que beleza. Então o Implanon é um anticoncepcional de longa duração, né? Ele é um dispositivozinho que é implantado geralmente no braço, no antebraço, aqui na parte interna, sempre do braço não dominante, né? Então, se eu uso muito meu braço, se eu sou destra... Uso esquerdo. Isso. O contrário também. Ele é um dos métodos mais eficazes, na verdade é o método mais eficaz de contracepção, né? E hoje a gente já tem ele na rede municipal. Foi uma iniciativa do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde lançou essa iniciativa ali em julho do ano passado. A gente recebeu alguns Implanons, só que a gente recebeu um quantitativo bem pequeno. Sim. Então, para ajudar, né, assim, para a gente não ser leviano e pensar na equidade, a gente fez alguns critérios nesse primeiro momento para conseguir assim, fazer o caminho que nesse momento parece mais justo, né? Entregar para as pessoas que pra são, gente conseguir utilizar aquele quantitativo assim de uma forma bem efetiva, e o município também vai comprar o Implanon. Então hoje o município vai comprar para adolescentes, né? As adolescentes que quiserem, que
fazer esse planejamento. A gente sabe, né, ali 15, 16 anos começa com a vida sexual ativa, as mães que sabem orientar, incentivar. É um método que dura 3 anos. Então, se a menina tá ali com 16, 17 anos, até, né, ainda assim vai ser, ao meu ver, meio jovem para ser mãe, mas é só procurar uma unidade de saúde. E esses do Ministério da Saúde, como o quantitativo foi sendo menor com a presença dos pais, certamente, ou não? Não. Não tem essa necessidade? Não, pelo estatuto da criança e do adolescente. Da criança e adolescente, ele já pode, mas geralmente as mães vão junto. Geralmente vão junto. Vão junto. E esse quantitativo que a gente recebeu no Ministério da Saúde, a gente fez alguns critérios. Então, assim, mulheres que já têm mais de 2 filhos e vivem em vulnerabilidade social, as que estão convivendo com HIV/AIDS, que estão em situação de rua, que são usuários de álcool e drogas. Então, essas mulheres a gente está dando preferência. Não é fazer um juízo de valor, mas Sim. É tentar mesmo utilizar da forma mais efetiva. E pensar no impacto social, né, também, Amanda. Isso. Amanda, você conhece a Maraíse Vieira? Maraíse Vieira? Ah, sim, a Mara. Que farmacêutica linda, diz ela. A Juliana Abdala. A minha mãe. Também. Que farmacêutica linda, disse ela aqui. Ai, meu Deus. Coisa boa. A gente tem pergunta, né, Lívia? Tem sim. Isso sempre acontece. Eu não tenho mais minha mãe aqui, mas eu quando trabalhava, qualquer coisa, minha mãe sempre estava participando. Minha mãe é minha maior fã. E eu acho maravilhoso isso. Se aproveite muito, é muito bom. Aqui, ó, o nosso ouvinte que não colocou o nome, colocou boa noite. Quais são as farmácias populares? Pois nem todas fornecem. Quais são as credenciadas? Então, a farmácia popular, tu digitar ali no Google, farmácia popular Itapema, vai dar certinho a relação de farmácias que tem. Mas o que a gente sempre fala é a farmácia que tem um adesivo vermelho que está escrito popular. Aqui tem farmácia popular. Essa farmácia tem farmácia popular ali. Tem o programa do governo. E salvo me engano, viu, Amanda, até me corrija se eu estiver errado, me parece que na página do Ministério da Saúde, alguma coisa assim, tem uma listagem das farmácias populares que você consegue fazer um filtro por município também. Isso, por município. Você faz um filtro por município, você descobre exatamente quais são os endereços dessas farmácias populares e vai até lá buscar o seu remédio. Nas nossas farmácias públicas, a gente tem uma lista também das farmácias que são conveniadas. Ô Amanda, então assim, trocando em miúdos, hoje o cidadão de Itapema que está fazendo uso do SUS aqui no município vai encontrar facilidade para pegar o seu medicamento? Primeiro, hoje a gente sabe que, com exceção de algumas especialidades, as consultas têm acontecido dentro de um nível de celeridade cada vez melhor. O fluxo tem sido ajustado de uma forma cada vez mais positiva. Eu até sempre digo pro Fafá que eu estou aqui no ar há 8 anos, né, neste microfone da Rádio Cidade. E quando tem muita reclamação da saúde, a rádio acaba se tornando um para-raio. Porque vem tudo para cá e a gente vai utilizar a força desse microfone para cobrar as autoridades e para encaminhar situações muito pontuais. Mas eu tenho dito para ele que essas reclamações da saúde, elas diminuíram muito. Que bom. Hoje elas são pontuais. E uma das medicações, dos problemas que a gente sempre teve no município foi essa questão da medicação. Muita gente reclamando que faltava insulina, por exemplo. As pessoas iam para buscar insulina, não tinha insulina, algo que você precisa diariamente. Até as coisas mais simples, às vezes a losartana para controlar uma pressão arterial. Então eram coisas bem simples que a gente recebia aqui todo dia, era todo dia. E hoje a frequência disso diminuiu. Que bom, então, certamente, Amanda, é um trabalho que vem dando certo. Então, nesse teu recado final aqui para a sociedade, para a comunidade da Itapema, hoje a farmácia está preparada para a demanda e para a dor do cidadão itapemense. Sim, a gente está bem preparado. A gente, né, como eu falei, aumentou o número de farmacêuticos. Isso é incrível, porque a gente tem um profissional ali tecnicamente qualificado para fazer a escuta, para fazer a orientação da dispensação. A nossa equipe também de técnicos de enfermagem que ficam nas farmácias das outras UBSs, eles também, a gente fez uma capacitação ano passado com eles, são bem comprometidos. Então, assim, a gente tem total apoio ali do Fafá, né, em relação a quantidade de farmacêuticos. Quando falta um medicamento, a gente sempre está correndo atrás, tenta emprestar de outro município.
Então, a gente tá bem preparado, assim, é bem gratificante ver o salto que a farmácia deu do ano passado para cá. Amanda, se você fosse uma funcionária de empresa privada, você ia fazer o seguinte agora, você ia mandar uma mensagem pro Fafá e dizer assim, Fafá, me dá um aumento de salário. Olha só o que ele diz aqui. Parabéns, Amanda, e toda a equipe toda a equipe da farmácia, parabéns pelo trabalho deles, essencial para toda a equipe. Amanda é farmacêutica, mestre em farmácia, tem muito conhecimento. Fafá, incrível. Aproveita e, Fafá. A hora é agora. O homem tá ouvindo, Amanda, poxa, muito obrigado. Realmente eu que agradeço, impressionado com o conhecimento, com as demandas, saber que o fluxo está funcionando. Tá, graças a Deus. As coisas estão melhorando cada vez mais, né? Sim. A gente sabe que alcançar o 100% é difícil normalmente. É difícil. Em todas as áreas, né? Exatamente. Mas quanto mais perto a gente chega, melhor, né? A gente sempre faz o nosso melhor, o nosso possível, porque a gente sabe que a gente está lidando com a saúde das pessoas. Amanda, manda um abraço pra Mara. Mara, um abração. A Juliana também tá aqui. Mara, parabéns, filha, sou tua fã. É isso? Sou tua fã. Obrigado, viu? Seja sempre muito bem-vinda. Os microfones da Rádio Cidade estão abertos para você sempre que precisar. Muito obrigada, gente. Obrigada. São 19h02.